Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, crianças, a paz do Senhor Jesus, crianças grandes, né? Jesus falou que nós temos que ser como crianças. Quem não for como as crianças não vão herdar o reino dos céus. Então, começando mais um Alimentando a Fé Kids, especial de Natal. Deixa eu chamar meu amigo Pedrinho. Pedrinho. Oi, tia. Bom dia, pessoal. Como vai vocês? Tudo bem? A paz do Senhor. A paz do Senhor, tia. A paz do Senhor, Pedrinho. Você tá bem hoje? Eu tô bem, tia, porque eu aprendi com você. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Pedrinho, eu já lhe disse que você tem 7 anos. Você não pode falar acordei, é acordei. Ah, tia, porque eu falei rápido. Tá bom. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre o menino Jesus no templo. Olha só, pessoal. A sombra tá batendo aqui no meu olho. E se eu afastar assim, fica longe. Gente, eu não tenho suporte ainda de celular, mas eu não quero deixar de gravar, né? Porque eu não tenho algumas coisas, mas eu tô gravando pra vocês mesmo assim. Mas eu creio que Deus vai me abençoar pra gente melhorar a nossa gravação, tá bom? Vocês estão orando por mim? Então, vamos lá, Lucas capítulo 2 e versículo 41 fala: o menino Jesus no templo. Escuta, Pedrinho. Tô escutando. Escuta, Todos os dias, todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Que foi, Pedrinho? O menino Jesus se perdeu, tia. Será que ele se perdeu? Será, crianças, que eles se perderam? Que ele se perdeu? Vocês acham? Vamos continuar lendo pra gente ver se ele se perdeu mesmo? Não o encontravam, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias... 3 dias! Foi, Pedrinho, 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Tia, entendi. Ele não se perdeu. Ele estava no templo, ouvindo a palavra de Deus e fazendo pergunta, tia. Ele era muito inteligente, tia. Ele gostava de ficar no templo, na igreja. Isso, Pedrinho. Jesus, ele criança, tá vendo? Ele era criança. E ele já ficava lá no templo e ele fazia perguntas. Que perguntas seriam essas? Vamos ler mais um pouquinho? Todos os que ouviam ficavam maravilhados com os seus entendimentos e com as suas respostas. Entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Quando seus pais o viram, os mestres, ou seja, os professores, né? Os mestres da lei, que eram rabinos, entendiam sobre a lei, sobre o Pentateuco, né? Sobre o Velho Testamento. Eles estavam ensinando ali, como eles sempre faziam ali no templo, ensinavam para os meninos. E Jesus estava ali ouvindo e também fazia pergunta. E Jesus falava coisas, Pedrinho,
que eles não entendiam. Eles ficavam assim, ó, de boca aberta, porque o menino daquele tamanho, né, falar aquelas coisas que Jesus falava, eles ficavam assim maravilhados da sabedoria de Jesus. Ele era muito sábio. É, tia, sabe por quê? Eu acho que eu sei. É porque ele era filho de Deus e Deus deu sabedoria para ele. Isso. Nós já lemos, né, que ele crescia na graça e no conhecimento. Então, vamos lá. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Ó, Pedrinho, Jesus era obediente. É, tia, mas por que ele deixou os pais procurando ele? Então, Pedrinho, Jesus ele não desobedeceu. Olha o que ele disse aqui, ó. Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? José e Maria nem passou pela cabeça que Jesus poderia ir para o templo. É isso que Jesus quis dizer. Que era para José imaginar que ele era filho de Deus, mas José e Maria não estavam pensando nisso. Ele nunca imaginava que nessa idade ele já estava interessado, né, nas coisas de Deus. Na verdade, com 12 anos, o menino já ia, né, já fazia, começava a cerimônia para ser adulto, né, com 12 anos, já fazia uma cerimônia lá, e eles já levavam uma oferta para o templo. Né? E lá mesmo Jesus ficou e eles não prestaram atenção, eles achavam que Jesus estava indo com eles. Então, na verdade, os pais se distraíram um pouquinho e não perceberam que Jesus não estava indo com ele. E aqui, pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui para vocês, crianças e adultos. Olha, preste atenção, Maria e José estavam achando que Jesus estava com eles, indo no caminho, mas Jesus não estava. Então, na nossa vida é assim, viu, Pedrinho? Como, tia? Ó, às vezes a gente acha que Jesus está com a gente e a gente fica tranquilo, de boa, andando, né? A gente fica ali, ó, achando que tá tudo bem, eu sou crente, estou indo para a igreja, tá tudo bem. Jesus está aqui. Mas, na verdade, nós nos distanciamos de Jesus. Como? Não entendi, tia. Não entendi. Se a gente vai para a igreja, como é que se Jesus não está na igreja? Não é bem assim, Pedrinho. Às vezes as pessoas vão para a igreja, mas o coração está longe. Longe de Deus. Só vai o corpo, mas o coração, ó, os pensamentos totalmente diferentes. É isso que eu quero falar. Às vezes está indo só de costume, mas está com a mente em outras coisas, nas coisas materiais, nas coisas do mundo. Entendeu? E acha que Jesus está ali, mas Jesus está longe. Por quê? Não é que Jesus saiu, é que a pessoa não percebeu que ele se distanciou de Jesus. Entendeu? Entendeu, crianças e adultos? Nós temos que prestar atenção. Será que Jesus está se agradando do que eu estou fazendo? Será que Jesus está se agradando das minhas ações? Será que eu estou sentindo a presença de Deus? Ou estou fazendo tudo por costume? Vamos prestar atenção nisso, tá bom? Ó, onde foi que eu li aqui agora? Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura, graça diante de Deus e dos homens. Só até aqui. Então, crianças e adultos,
O nosso texto de hoje é Jesus estava no templo, né? Aprendendo. Ele, na verdade, ele estava mais ensinando do que aprendendo. Porque os doutores da lei, eles ficavam assim, assustados com aquilo que Jesus falava, né? Jesus, ele sabia mais do que eles. Ele fazia perguntas e os homens não sabiam responder, né? Porque Jesus é a própria sabedoria. Jesus é o Filho de Deus. É a própria sabedoria. Então eles ficavam assim, Era bem assim, Pedrinho. Os doutores da lei ficavam assim, ouvindo Jesus falar e dizendo de onde vem tanta sabedoria? De onde vem? Porque eles ainda não tinham entendido e aceitado que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era filho de um carpinteiro, José, de Maria, uma pessoa simples, né? Então eles jamais iam dizer, não, é o Filho de Deus, é o Messias esperado. Não, eles não receberam Jesus, né? Muitos diziam, é um profeta. A mosca aqui, ó, Pedrinho. Muitos diziam, é um profeta. Essa sabedoria não é humana. Eles achavam que Jesus era um profeta. Depois que Jesus cresceu, né? Criança não, mas depois que Jesus cresceu, eles diziam que Jesus era profeta, mas nunca dizia assim, não, é o Messias. O próprio Jesus, ele revelou-se, depois vamos falar sobre isso, né? Que ele era o Messias. E hoje vamos falar só sobre que Jesus crescia no conhecimento, na graça de Deus, mas mesmo ele sendo Jesus, Pedrinho, sim, tia, ele era obediente a seus pais da terra, Maria e José. Jesus obedecia, tá bom? Então, crianças, temos que obedecer aos nossos pais, né? Temos que ser obedientes. E adultos, temos que obedecer a Deus. Não podemos ser desobedientes, porque Deus não gosta de quem desobedece. Às vezes você fala, não, eu sou obediente, eu obedeço a Deus. E quando você vai ler a palavra, você vai ver se realmente você está obedecendo ou não. Então, que Deus te dê um bom dia. Dê um like. Pedrinho. Se inscreva no canal. Aperte aí no botão, de seguidor. Nos siga aí no Facebook. E na outra plataforma lá, dê um like, se inscreva no canal, tá bom? Isso mesmo, Pedrinho, tá bom. Tchau pra vocês, tenham um bom dia. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Você gosta de se ver lá no vídeo, né, Pedrinho? Eu gosto, tio. Tô bonito, gente. Pronto, tá bonito. Tchau.